paz do Senhor, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem aí com você, com a sua família. Nós vamos meditar no tema do devocional que fala assim: encontro marcado, encontrando-se com Deus. O nosso devocional de hoje é de quarta-feira, dia 11 de agosto, se encontra em Êxodo, capítulo 25, versículo 22, que fala assim: ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. E o comentário do pastor Joel: uma das coisas que Deus mais gosta de falar é a respeito do que você deve fazer em relação aos outros. Portanto, fique atento, porque Deus fala para você como cuidar de outras pessoas. Quando Ele mandar, faça. A gente meditando um pouquinho aqui no devocional, a gente vê algumas coisas, dentro do versículo mesmo, assim como, por exemplo, Moisés, que foi um instrumento de Deus para guiar o povo, E aí, Moisés, ele faz o quê? Recebe de Deus, nesse mesmo Êxodo 25, mostra que Moisés recebia de Deus as instruções para estar direcionando aquele povo em todas as áreas da sua vida, um com o outro, como deveria ser a parte dos sacrifícios, mandou as leis, as provisões dele através do maná. Então o Senhor foi falando ali, dando as ordenanças para Moisés conduzir o povo. E aí o devocional explica pra gente isso, sobre a necessidade. Eu coloquei algumas anotações, como por exemplo, Moisés, quando ele recebeu de Deus as instruções para o povo, ele estava num local que foi ordenado por Deus. Então, para mim, como que fica isso? A gente tem que estar atento, sensível ao que o Senhor determina pra gente. Quanto mais a gente tiver um relacionamento próximo do Senhor, nós já temos o Espírito Santo, o próprio devocional fala isso, nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, mas nós precisamos ter um relacionamento, e aqui vocês vão ver que é um relacionamento, não é casual, não é uma vez na vida, outra na outra vida, não. Era periodicamente, o próprio texto fala isso, que era periódico esse encontro de Moisés, até para alinhar se as instruções do Senhor estavam dando certo, o que precisaria. Então, ali era uma troca de informações de Moisés, que estava com a missão de conduzir o povo, e o Senhor que deu as ordens para que ele fizesse isso. E aí eu coloquei também que a gente precisa estar atento e preparado para esse encontro, porque esse encontro é debaixo dessa direção dada por Deus. E daí vai assim, Se a gente sabe que tem um encontro, como que vamos nos preparar? E a gente não está falando do encontro eu com o irmão, eu com o marido, eu com os filhos. É um encontro eu com o Senhor, o dono da vida, que tem tudo no controle das mãos. Então, como que eu tenho que estar preparado para isso? É uma coisa para a gente meditar também. Como que eu vou me preparar para encontrar com o Senhor? Não estou falando aqui do encontro na eternidade, estou dizendo do nosso encontro diário ali, de relacionamento com Deus. O local marcado era sempre por Deus, o Senhor determinava onde Moisés ia. E o encontro era periódico, através de um tempo a sós, Moisés e Deus. Então Moisés não levava o povo todo para esse encontro, era um relacionamento íntimo ali, Moisés e o Senhor. Então, como que a gente, quem que a gente está querendo? Primeiro, a gente está fazendo esse encontro, a gente faz questão de ter esse encontro, porque no devocional explica que o encontro periódico, ele é organizado, determinado por Deus, que a gente tem que estar preparado para esse momento, e mais do que isso, a gente tem que estar disposto a fazer aquilo que o Senhor determina para a gente no encontro. Então não adianta também só se encontrar, você tem que estar disposto a fazer aquilo que foi determinado por Deus. E entra no comentário do pastor Joel de hoje, que Deus dá a direção para a gente cuidar de outras pessoas, dos nossos irmãos, mas a gente precisa estar atento a isso, porque às vezes essa falta do relacionamento, essa falta de conhecer a voz de Deus, faz a gente duvidar às vezes daquilo que o Senhor colocou no nosso coração a respeito do cuidado com o nosso irmão. O Senhor aqui, ele dá determinações pra gente, só que se a gente não tiver sensível a isso, de nada adianta, porque a gente vai achar, isso é coisa da minha cabeça, e nisso, aquela necessidade, aquela palavra, aquele abraço, aquele cuidado que a gente podia estar ofertando ali pro irmão, porque se o Senhor determinou, ele sabe o que aquele irmão está precisando. Então, qual que é a nossa função como servos obedientes? Ir e fazer, sem questionar. Então,
Por ser esse encontro, irmãos, periódico ali, que a gente tem que estar fazendo, não tem passou aos nós com Deus, também não é, como o próprio devocional coloca, um monólogo. Então a gente não tem que chegar, sentar, descarregar, ai meu Deus, hoje é isso, pronto, e só falar, não, a gente tem que aprender como que é um diálogo. O que é um diálogo? Eu converso, a pessoa que está comigo conversa, a gente ajusta algumas coisas, então a gente não só fala, a gente também ouve. Então se a gente só vai ali nesse encontro pronta para descarregar tudo que a gente quer e não ouve, não vai adiantar, tá bom? Então fica pra gente essa mensagem, que os irmãos, que eu esteja sensível à voz do Espírito Santo que já habita dentro de nós, mas que nós tenhamos ali o desejo de ter esse encontro com o Senhor, estar disposto a ouvir e entender o local, porque não é só na igreja que o Senhor se encontra com a gente. Lá no nosso lar também deve ser o local de encontro diário, inclusive com Deus, porque aqui na igreja nós não estamos todos os dias. Então que a gente esteja sensível a isso e a necessidade dos nossos irmãos. Se o Senhor mandar você fazer, não pense muito, meu irmão. É Deus que falou, você conhece a voz de Deus, então faça. E tudo estará resolvido, para você que foi obediente e para aquele que necessitava de receber aquilo que o Senhor mandou através da sua vida, amém? Então vamos orar, que os irmãos continuem tendo uma semana abençoada em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos te louvar pela tua ministração sobre as nossas vidas. Pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós por todas as vezes que somos falhos, somos até mesmo fracos, Senhor, em fazer aquilo, Senhor, deixar de fazer aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter esse desejo ardente de ter um encontro ali contigo todos os dias. Que o nosso lar seja o ponto de encontro e também todos os outros lugares que assim o Senhor determinar para nós. Mas que estejamos sensíveis para ouvir, reconhecer a tua voz e mais do que isso, Senhor, obedecer. Fazer o teu id, Senhor, levar uma palavra, levar, Senhor, um cuidado, uma provisão para aqueles que o Senhor colocar nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cuidar dos nossos irmãos como se estivéssemos cuidando de nós mesmos, pois nós sabemos que quando cuidamos do outro, o Senhor também cuida de nós. Nos ajude, Senhor, nos sustente, nos fortaleça, Senhor, em Ti, através da Tua palavra e desse relacionamento contigo. Venha, Senhor, nós pedimos a Ti, que o Senhor tenha esse encontro marcado conosco e que nós estejamos dispostos, Senhor, a ir sempre que o Senhor marcar. E assim também nós estabelecemos os nossos pontos de encontro com o Senhor, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, sermos referência, Senhor, de alguém que é porta-voz, Senhor dos céus. Te louvamos, te bendizemos, abençoa a vida dos nossos irmãos, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, amém.